Igreja. Você sabe quem você é perante os olhos de Deus? Então, como psicanalista, primeiramente, eu me observo como cristã. Ai de mim se não usar toda e qualquer oportunidade para estar professando a minha fé e falando desse amor que Cristo, ao derramar seu sangue na cruz, Ele mostra por nós. Então, eu estou aqui como psicanalista e como cristã principalmente. E noto que a verdade sobre mim e sobre cada um daqueles que estão aqui precisa, em primeiro lugar, levar ao conhecimento passado por um livro inquestionável por sua sabedoria, pois nos foi presenteado por Deus em todas as épocas da humanidade. Aleluia. Glória a Deus. Não há nenhum conhecimento que possa ser maior do que todo o conhecimento que a palavra do Senhor pode nos dar. Então eu, como psicanalista, eu estou aqui principalmente como cristã para trazer a palavra. Lá em Gênesis 18, 21 até o 24, diz assim, desculpa, 2, 18, 21 até o 24, é o Gênesis 2, tá bom? Vamos no 18. Como Deus criou a mulher. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Lançar-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. 21 até o 24. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse, Adão, esta é agora ossos dos meus ossos, é carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada, porquanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. A palavra mulher, em hebraico, significa Ishá, forma feminina de Ish, que é homem, a palavra masculina para homem. Por que eu estou separando aqui? Primeiramente, nós vamos entrar na parte esposa, tá? Nós vamos dividir as nossas responsabilidades aqui, para que cada uma das mulheres, cada uma de nós, a gente possa tomar posse do que verdadeiramente Deus planejou para cada uma de nós. A mulher e o homem, ambos criados por Deus, nós fomos criados, primeiramente nós temos que entender, para nós poder entender a nossa importância, que nós fomos criados por um ser divino. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E fomos criados com a intenção de formarmos um casal em uma soma de amor, respeito e cuidados mútuos. É responsabilidade do casal a descendência de toda a raça humana. Responsabilidade do casal, né? Tal situação nos dá a certeza de que não importa quem foi criado primeiro. Porque muitas vezes, né, a gente ouve aquela pergunta, aquela piadinha, vamos dizer assim, o homem é mais importante porque nasceu, foi criado, né, primeiro. Mas o homem foi criado primeiro e não suportou a sua solidão. Ele próprio pediu a Deus, então, uma companheira. Ele próprio falou com Deus. E, não é verdade? Então, se ele próprio reconheceu a sua solidão, então ele entendeu a importância da mulher. Naquele momento, ele já entendeu. E, pois que os dois... Então, nós precisamos entender
que os dois têm a mesma força no valor pelo fato de que um depende do outro. Não é o homem mais importante e nem a mulher a mais importante, mas os dois têm o mesmo valor perante Deus. Aleluia! Essa é a primeira visão, né, do casamento. Eu não vou me aprofundar muito, porque nós temos outras visões, mas essa é a principal visão, da total igualdade dos dois, da importância perante a visão de Deus. Porque o casamento é um suporte, o que a irmã falou sobre a coluna. A mulher, ela é a coluna, mas sem o resto, não tem como a mulher suportar, e nem o homem pode suportar sozinho as responsabilidades, porque ambos formam um conjunto que se chama família. Ambos formam um conjunto chamado família. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a visão de mãe. Nós, mulheres, como mães, tá? Muitas pessoas costumam dizer assim: não existem regras ou fórmulas para criar filhos. Vocês já ouviram coisas desse tipo? A gente mesmo fala, eu já falei, até eu ter o entendimento da palavra. Lá em Provérbios 22, 6, eu vou abrir aqui, a gente poder, já deixei separadinho, mas aí vocês peço perdão, aquela hora eu nem esperei os irmãos, né? Peço perdão, tá? Que eu deixei separadinho. 22, 6. Amém? Glória a Deus. Então, vamos ler. Aleluia! Institui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. A irmãzinha, como é que é seu nome? Isso. Falou sobre sua neta, né? Então, aqui em Provérbios está dizendo que nós devemos ensinar o caminho em que nossos filhos devem andar. Essa é a nossa responsabilidade, foi o que o filho da irmãzinha fez, ensinou para a neta. Ela se desviou, mas pode ter certeza, irmãzinha, a semente que foi lançada, que foi plantada no coraçãozinho dela, vai trazê-la de volta. Infelizmente, os jovens têm mania de querer conhecer o mundo, mas feliz dos pais que colocaram a semente certa no coração dos seus filhos. Felizes dos pais, tá? Porque vocês podem ter certeza que vocês vão passar por momentos, sim, de agonia, porque o livre-arbítrio é dado a todos nós. Então, infelizmente, vai ter um momento que eles vão fazer isso, mas eu creio no poder da semente lançada. Eu creio. Glória a Deus. A parte que eu quero aqui que as irmãs, que os irmãos também presentes observem com relação à mulher como mãe, os pais como pais, é que é muito importante que nós, como pais, sejamos firmes na educação e amorosos ao mesmo tempo. E uma coisa que é muito importante também é o nosso exemplo. Eu vou contar aqui rapidinho um testemunho meu, tá, pessoal. Meus 2 filhos, eles estão com 20 e 16 anos, vai fazer 17 mês que vem o outro. E quando eles tinham 15, 12 anos, eu estava sozinha, viúva, e a responsabilidade de criar filhos, vocês sabem, principalmente nessa situação, como que é difícil. E eles começaram a questionar, desanimar com relação à escola. Eles não queriam, eu via que eles estavam desanimando de estudar. E quando eu ia falar com eles, eles viravam para mim e falavam assim: mas mãe, você não estuda? Mãe, na sua época era diferente, a nossa época é mais difícil. Vocês sabem como são os jovens, os adolescentes. É normal, a fase do questionamento,
eles estão na fase do amadurecimento, e amadurecer, isso eu também gostaria de passar agora como psicanalista para vocês, que são pais e mães, tios, que têm jovens, adolescentes, principalmente os adolescentes na família. Tenham paciência com eles, porque essa fase a gente costuma achar que pode afrouxar um pouquinho, porque criança é que precisa mais de nossa atenção. Se enganam. Essa fase é a fase onde eles estão amadurecendo. E o amadurecimento é a fase onde os sentimentos deles estão tudo tumultuado. Tudo aquilo que vocês ensinaram, tem mais coisas para eles aprenderem, tem escolhas para eles fazerem. É um momento em que nós devemos tomar muito cuidado com os nossos adolescentes. Tá bom? Nada de achar que eles têm que aprender sozinho, quebrando a cara, porque não é assim. Nós precisamos estarmos sempre do lado deles, apoiando. Existe uma situação aí dos cortes que muitos adolescentes estão fazendo. Isso é um distúrbio, muitas vezes por causa da falta de carinho e atenção dos pais. Então, não vou fugir. Outro dia a gente conversa sobre isso, tá? Quando tiver uma outra oportunidade, mas é só uma coisa que eu senti no coração de avisar, tá? Então, nós somos exemplo para os nossos filhos. O que é que eu fiz? Quando eu vi meus filhos, tudo que eu falava eles debatiam, resolvi voltar a estudar. 20 anos sem estudar. Foi difícil? Foi. Deu vontade de desistir? Deu. Senti medo? Senti. Tive dificuldades? Tive. O tempo todo. Mas eu vi que realmente funciona. Quando você se dispõe a ser exemplo, ao invés de ficar só falando, funciona mais. Então, essa é uma coisa que eu quis passar para vocês, porque realmente é importante. Às vezes, falar não funciona. Quando você usa o seu exemplo, é igual você, a mulher, o homem, quando eles querem que os filhos vão para a igreja, o que a gente faz? A gente busca. A gente dobra nossos joelhos, ora pelos nossos filhos. Então, eles observam. Eles estão vendo. Vocês podem pensar que não. O dia que eu falo que eu falava, graças a Deus, agora isso já acabou na minha vida, que eu não ia na igreja, meus filhos me questionavam. Eles não iam, mas eles me questionavam. Ué, não vai na igreja hoje? Então, eles observam. Então, eles gostam. Então, não tenham, queiram ser exemplo. Façam de tudo para vocês serem exemplo. Entendeu? Porque funciona. Vai indo, eles entram no ritmo que vocês querem com muito menos trabalho. Então, essa é a parte mãe que eu tenho para falar. A gente vai agora passar para nós estamos hoje falando sobre a mulher, tá? Então, e os pais, lógico. Então, a gente vai agora passar a visão da mulher perante a sociedade. A mulher de hoje, além de mãe e esposa, ela é empreendedora. Mas o que é isso? É aquela que toma iniciativa de ter um negócio próprio ou de identificar as oportunidades de lucrar. As mulheres de hoje, todas elas trabalham, já observaram isso? Essa é uma realidade. Então, a visão da mulher perante a sociedade são duas. Nós somos empreendedoras. Seja a manicure, a que faz serviços de limpeza para as pessoas, pintura, artesanato, cuidadora de crianças, idosos. Trabalhar fora é coisa de alguém que tem, além da necessidade básica, possui ainda, acima de tudo, a visão de alguém que quer crescer, porque acredita que merece algo mais. Então nós temos essa visão, e a visão que uma irmã, acho que foi a missionária Miriam. Alguém aqui hoje falou, são duas visões. Essa é a mulher empreendedora. E tem a mulher que ora. A mulher é a visão da sociedade agora. A mulher que busca. Então essas duas mulheres nós não podemos deixar morrer se nós queremos vencer. Aleluia. Tá bom? Essas são as duas visões da mulher de hoje. A mulher que ora, que tem fé, que acredita, que pratica
tua fé e a mulher empreendedora, que não se intimida diante das dificuldades, que não se deixa abater quando tudo começa a parecer que não está bom, que ela não vai financeiramente, né? Quando ela vê que a situação começa a apertar, a mulher bota para fora essa sua visão empreendedora. Eu estou mostrando para vocês o quanto nós mulheres somos valiosas. Agora, essa é a parte que eu mais gostei. Eu vou falar para vocês, porque é o lado cristão, gente. Eu quero mostrar para vocês. Então, o que vocês entendem aqui? A visão diante da sociedade precisa mudar, porque você é alguém que acrescenta numa troca onde ambos recebem. Por que eu estou falando isso? Porque essa ainda não é, essa eu estou terminando a parte da sociedade. A que eu mais gosto é a visão de Deus sobre nós. Mas só para completar aqui a parte nossa da visão com relação à mulher na sociedade. Por que eu disse que nós vivemos uma troca onde ambos recebem? É porque muitas das mulheres, infelizmente, têm uma visão de coitada, de que ela só recebe, ela não vê que ela é uma troca, que a sociedade necessita dela tanto quanto ela necessita de um trabalho. Muitas vezes as mulheres, sem querer, elas tomam uma postura aonde elas se diminuem diante do trabalho, da visão do emprego. Não podemos fazer isso. Nós somos mulheres empreendedoras, vencedoras, guerreiras em Cristo Jesus, que já nos fez, pelo amor dele, em Cristo nós somos mais do que vencedoras. Então nós não temos que nos diminuir em momento nenhum, diante de dificuldade nenhuma. Tá bom? Agora, essa sim é a parte que eu estava, confesso, ansiosa para chegar nela. Entender o papel da mulher na igreja precisa primeiro que ela saiba reconhecer quem ela é perante os olhos de Deus. Quem é Deus? A gente tem tanta fé, mas muitas vezes as pessoas querem definir, né? Imaginar como Deus é. Quem é Deus? Lá em Gênesis 1:27 e Gênesis 2:7, vamos separar aí, que vocês vão entender rapidinho. 1:27. Amém? E criou Deus o homem. Amém, irmãos? Posso ler? E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Os criou. Esse é o 27:1. Agora vamos no 2:7. Amém, irmãos? Podemos ler? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Glória a Deus. Então, nós vamos definir agora de uma maneira que, se os irmãos observarem, vocês vão entender rapidinho quem é Deus e como Ele nos vê. Qual é a visão que Deus tem, minha, da irmã Miriam, da missionária Rosileia e de cada uma de nós, assim como dos irmãos também. Primeiro, Deus é um espírito. Segundo, Deus é um ser inteligente. Terceiro, Deus é o Criador que nos deu o seu próprio formato. Agora, quem somos nós? Primeiro nós vimos quem é Deus, tá?
somos um espírito que possui uma alma e que habita num corpo. A primeira vez que eu ouvi isso, eu não vou mentir para vocês, eu pensei comigo, falei assim, eu achava que eu era um corpo que tinha uma alma e que era um espírito também, que aonde que fica o espírito, e a gente faz essas perguntas que confunde, né? Que confunde. Depois eu tomei conhecimento. Nós somos um espírito, eu vou explicar para vocês, que possui uma alma e que habita num corpo. Mas o que é o espírito? O espírito é um ser livre que veio para dentro de nós como o sopro de Deus. O espírito é a própria vida. Olha só, eu estou querendo que vocês me acompanhem, estou fazendo essa parte bem devagar, para vocês compreenderem quem somos nós diante de Deus. Tá bom? Então tá, o Espírito é um ser livre que veio para dentro de nós como um sopro de Deus, ou seja, o sopro da vida que Deus colocou quando nos deu a vida, nós recebemos uma parte de Deus dentro de nós. E agora, o que é a alma? Né? Se nós somos um corpo, que temos uma alma que habita, nós somos um espírito, perdão, que temos uma alma que habita no corpo, então o que é a alma? E olha que interessante, eu não disse que Deus é um ser inteligente? A alma é o ser inteligente dentro de nós, responsável pelo nosso sentimento e raciocínio. Olha onde que eu estou querendo chegar. Nós vamos dividir isso em partes. Tá bom, irmã? Eu vou mostrar para vocês como que Deus cuida de cada um de nós quando Ele, como ser inteligente, nos criou e nos deu isso tudo que forma nós, que forma a nossa pessoa. É exatamente essa pessoa que quando a gente olha no espelho, tá? Que a gente se olha e a gente se vê. Olha o carinho de Deus, tá? Então, a alma é a nossa inteligência. Por isso, irmãs, que o livre-arbítrio se encontra na alma, em nossa inteligência. E pensem comigo, se o nosso livre-arbítrio se encontra na alma, que é o nosso ser que raciocina, que pensa, quem que vai para o inferno quando a gente faz as más escolhas? Já pensaram nisso? Né? Então, eu estou querendo mostrar para vocês como Deus cuida da gente, tá? E o que sobrou aqui? Sobrou o corpo, que nada mais é do que o meio para medir as suas forças para obter o que você precisa através do trabalho, das superações, através das suas ações, que você dobra seu joelho, que você ora, e ainda é um recurso que Deus utiliza para nos fazer entender que é na dor que nós nos aproximamos dele. Olha que sabedoria! Nós não somos feitos à imagem e semelhança de Deus, então, observaram isso? Viram o cuidado que Deus tem com a nossa pessoa? O quanto Deus nos ama? Ele pensou em tudo. Ele pensou em tudo para que nós pudéssemos, os planos de Deus para a nossa vida é a salvação. Todos nós sabemos disso. O que interessa para Deus, quando Ele nos criou, é que nós, apesar de ter o livre-arbítrio, nós pudéssemos fazer as escolhas certas. Tá? Então, a partir de hoje, eu gostaria que as irmãs e os irmãos pensassem nisso. Quem somos nós perante os olhos de Deus e o carinho que Ele teve ao nos criar. Nós temos um corpo que muita gente acha que é limitado, mas nós não temos limitação. Por que nós não temos limitação? Porque a fé que Deus colocou em cada um de nós, através da nossa inteligência, libera o nosso espírito para que nós possamos conseguir aquilo que a gente quer. Olha que coisa interessante, gente.
Que coisa mais linda, que ser mais inteligente, mais assim, maravilhoso. Se eles nos dessem, por exemplo, alma e espírito só, e não nos dessem um corpo, lembra o que Lúcifer fez quando Deus deu para ele bastante poder? O corpo é para a gente sentir dor quando nós esquecemos de exaltar aquele que nos ama e que nos criou por amor. Aleluia. Então, quando você estiver com dor, ore e lembre que essa dor, ela é boa. A dor não é feita para a gente se sentir derrotado, não. A dor é feita para você se levantar, para você acreditar que ela vai passar, que ela pode ser curada, porque o seu espírito, a parte que Deus botou dentro de você, é uma parte de Deus que cuida de você o tempo Aleluia. todo. Você nunca está só. Glória a Deus. Quando você está com medo, você não está só. Aleluia. Você tem dentro de você um ser divino, uma parte que é divina, que é de onde vem as tuas forças. Então, mulher, então, homens, nós somos seres especiais. Nós temos que parar de acreditar que nós não temos força, que nós não podemos suportar, que nós não podemos superar, porque nós podemos sim. Nós temos uma força, uma fonte inesgotável de força dentro de nós, que é o nosso espírito. E a alma é para que a gente possa entender. Nós temos entendimento através da nossa alma, de tudo aquilo que nos rodeia, do que é bom, do que é mal, do que é pecado, do que não é, do que é certo, do que é errado. Para isso nós fomos criados, por isso Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Botou dentro de cada um de nós, parte por parte, sopro da vida, que é o espírito, alma, que é o ser inteligente, que ele também é. Ele fez a nossa imagem, nós somos imagem e semelhança dele. Deus pensou em tudo, porque nos ama de uma maneira que somente um Pai, somente um Senhor, um soberano, porque Deus é tudo isso que eu estou falando, e todos nós sabemos, todos os dias nós vivemos milagres, nós vivemos superações, todos os dias nós temos as nossas dificuldades, e nós vivemos pela graça, porque Ele nos ama, porque Ele nos fez com tanto amor que pensou em tudo. Então, o que eu hoje vim aqui para poder passar para vocês, o que eu aprendi, não foi em psicanálise, isso é de Deus. Olha, a sabedoria é tão maravilhosa que não tem como você escapar de falar do nosso Senhor, do nosso Criador, do quanto Ele foi zeloso, do quanto Ele, o tempo todo, te dá estratégias para você vencer. Então, a partir de hoje, quando alguém falar sobre o que nós somos, primeiramente, nós temos que frisar, nós somos seres espirituais e não carnais. Não queiram, irmãos, viver pela carne, porque a carne não é como os jovens dizem, vai dar ruim, tá? Se a gente viver pela carne, vai dar ruim, não é, coleguinha? Não é, irmãozinho? É verdade. Nós temos que nos reconhecer como seres espirituais. Nós somos espirituais. Quando a gente não está com vontade de ir na igreja, o espírito tem que falar mais alto. Porque se você obedecer à carne, em todos, eu estou dando um exemplo, mas em tudo. Não é verdade? Você vai assistir televisão, você vai fazer outra coisa, porque a carne é o puro prazer. É aquilo que te dá vontade de se divertir. Tem, né? Eu já cheguei, os irmãos já chegaram ao estágio de se divertir quando vem na igreja. A gente se diverte. Mas tem muita gente que não. Tem gente que acha que é sacrifício. Vir adorar ao Senhor é sacrifício.
sair da sua casa e vir dizer a Deus o quanto a gente o ama, é sacrifício. Então, nós podemos ficar felizes. Se a gente está aqui é porque o Espírito prevaleceu. Glória a Deus. Glória a Deus. Né? Então, o que eu estava ansiosa para ver se vocês entenderam direitinho. Amém. Porque realmente é algo, a nossa situação como cristãos, tá? É muito difícil. É igual, teve uma irmãzinha, perdão gente, eu não sou boa de guardar mesmo fisionomia, mas eu guardo o assunto. Teve uma irmãzinha que falou sobre sair para pregar. Irmã Rosa, a necessidade de pregar, de você estar fazendo a sua parte, mostrando para Deus, para as pessoas, quem é Deus, de você estar levando para as pessoas o conhecimento que nós já adquirimos, para que elas também não percam sua salvação. É responsabilidade nossa como mulher, como homens, como cristãos, é responsabilidade nossa. Não é mesmo? Então, o que eu hoje vim trazer para vocês do meu conhecimento era isso. Eu vim ansiosa principalmente para chegarmos a essa parte. Porque todas as partes nossas, como cidadãs, como mulheres, como mães, como esposas, todas as partes são importantes. Mas, com certeza, aquela que vai nos levar à salvação é a nossa parte cristã. Então, mulheres, orem, acreditem mais no potencial, acreditem mais em quem são vocês. Não permitam que nada tire de vocês a bênção, nada roube a bênção de vocês. Cuidem para que o ser inteligente que Deus colocou dentro de cada um, venha a trazer salvação para nossas vidas, cura para as nossas vidas. A nossa inteligência que nos assemelha a Deus, ela tem que ser trabalhada assim, ela tem que ser colocada na nossa vida assim, para nos aproximar cada vez mais de Deus e para nos trazer aquilo que nós precisamos. Nós precisamos de cura, então nós vamos acreditar na cura. Nós não nascemos como doentes, nós nascemos perfeitos. E Deus já nos deu, ao nos fazer nascer com a sua imagem e semelhança, Ele já nos deu a chave da vitória. Até mesmo para aqueles irmãos que nasceram sem braço, sem perna, eles ainda são a perfeição. Porque podem observar, eles não se entregam, eles não se deixam abater, eles vão em frente. Então há perfeição dentro deles ou não tem? Somos nós quem buscamos essa perfeição. Somos nós quem colocamos limites nos nossos sonhos. Somos nós quem nos limitamos, tá? O ser divino que existe dentro de nós, ele quer sempre que a gente vá, que a gente, como se diz, tem até uma palavra, Deus, agora escapou aqui, que a gente flua, que a gente vença, entendeu? Oi? Amém. Isso, que a gente se expanda. Deus não fez a gente para a gente ficar parado, para a gente viver a mesmice, para a gente viver sem vitória, sem prosperidade. Deus nos fez prósperos. A prosperidade está dentro de cada um. O Espírito que habita dentro de você te dá estratégias para você vencer. Glória a Deus. Então, quem se limita somos nós. Glória a Deus. Os nossos sonhos, o sonho, para começar, desejo. Até isso é uma coisa que eu quero falar. Perdão, irmã, se eu estou... O desejo que existe no nosso coração já é uma oração. O nosso desejo já é uma oração. Aleluia. Então,
eu vou só dar uma dica para cada uma de nós, tá? Que eu também aprendi isso. Cuidado com o que você deseja. Se o seu desejo é uma oração, então você tem que ter desejos bons dentro do seu coração. Glória a Deus. Se você deseja, eu vou dar um exemplo aqui, uma casa bonita, um filho formado, seja o que vocês desejarem, mas dentro do coração de vocês desejam mal para a vizinha. Ah, aquela vizinha. Ah, meu Deus do céu. Eu não consigo perdoar aquela mulher. Ela me fez isso, ela me fez aquilo. Ué, o desejo de vocês é uma oração. Vocês estão se boicotando. O perdão precisa ser trabalhado. Porque tudo que a gente vive, se o desejo é uma oração e você tem dentro do seu coração um desejo ruim, vai prevalecer o desejo ruim. Eu sinto muito, mas vocês vão se boicotar e vocês não vão realizar o que vocês querem. É isso que eu aprendi. É verdade, Senhor. E é isso que a gente precisa aprender. Tá bom? Então, era o que eu queria passar para vocês. Eu acredito que Deus falou, tá? Eu creio, porque eu acredito muito que quando um servo do Senhor abre a boca, ele pensa que é ele que está, né? Que é ele que está falando. E eu sempre pedi a Deus, eu sempre falei com Deus, eu não quero ser elevada, eu não quero que a glória seja passada de mim, né? Como se fosse coisa minha, mas eu exalto o nome do Senhor, e assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Aleluia!